Entramos hoje para um final de semana de muita expectativa para todos que operam neste mercado do milho. E veja, não pense que estamos exagerando, não. O milho será a peça-chave para promover um tremendo tsunami na agricultura mundial na próxima segunda-feira, ou jogar uma âncora nesse mercado difícil de engolir. Portanto, se não quer perder dinheiro, fique muito atento ao que nós temos para te mostrar. Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos aqui da Rural Business, responsável por produzir diariamente essa análise, lembra que é preciso dar um pouco de marcha ré na história para os muitos que estão chegando hoje aqui na Rural Business possam se situar e entender bem a importância que o próximo dia 12 de agosto terá para o seu negócio. Quando o assunto é milho, não tem para ninguém. São os Estados Unidos que mandam e desmandam nesse mercado. E por isso, tudo o que acontece por lá mexe direta ou indiretamente com o seu bolso aqui no Brasil, já que são eles que definem os preços internacionais dessa commodity e competem diretamente no exterior com o milho que você produz. Esse ano, os produtores americanos foram surpreendidos por gravíssimos problemas climáticos. Chuvas torrenciais e alagamentos empurraram o plantio da nova safra 2019-20 para além da janela ideal. E estima-se que, em razão disso, milhões de hectares tenham sido abandonados, com os produtores preferindo acionar o seguro do que arriscar jogar a semente nos solos encharcados. Acontece que, mesmo sabendo que não tinha números confiáveis nas mãos, o USDA apresentou um relatório no final de junho que tirou o mercado do prumo. A confirmação de que 37,1 milhões de hectares de milho tinham sido plantados gerou uma tremenda confusão, o que forçou o órgão a anunciar a revisão desses dados nos 14 estados mais afetados. E é justamente esse novo levantamento que será conhecido na próxima segunda-feira, 12 de agosto de 2019. A estrategista Tânia Tosi diz que é importante pontuar que a mera possibilidade do clima gerar uma tremenda quebra na produção de milho dos Estados Unidos esse ano levou o cereal a subir 28% na Bolsa de Chicago em pouco mais de um mês, entre maio e junho, antes da divulgação desse relatório furado do USDA. Consegue mensurar o poder que esse mercado tem de reagir ou de enfiar a cara para baixo? É importante que tenha isso em mente, pois vai precisar de muito profissionalismo para agir no exato momento em que esses novos números forem apresentados. Desde maio, quando apresentou suas primeiras projeções para o quadro de oferta e demanda de milho dos Estados Unidos e, consequentemente, do mundo, o USDA vem tentando ajustar os seus números. Mas como não tinha em mãos a informação mais básica de todas, ou seja, qual o volume de área de fato cultivada, o mercado vem empurrando com a barriga, ainda sem responder a contento. Mas isso pode mudar por completo na próxima segunda-feira e é por isso que a Rural Business vem incansavelmente alertando para esse cenário. O volume de informação é enorme, já que tem chute para todo lado. E em razão disso, os nossos especialistas prepararam um resumão exclusivo para você, a fim de que possa visualizar de maneira menos complexa o que pode vir pela frente. O mercado espera que o USDA coloque a produção 2019-20 de milho dos Estados Unidos entre 328,9 e 334,4 milhões de toneladas, o que é uma diferença até pequena, de apenas 5 milhões e meio de toneladas. Olhando assim, parece que é nada demais, não é mesmo? Mas não se iluda. A média daria uma safra de 331,6 milhões de toneladas. E veja só o que isso representa. Se o USDA confirmar esse número, que você vê destacado à direita no gráfico, mostrará ao mundo que os Estados Unidos terão em mãos 50 milhões de toneladas de milho a menos que o esperado. Lá em maio, quando apresentou suas primeiras projeções, o USDA falava em colheita de quase 382 milhões de toneladas. Tem ideia do que é isso? Não? Pois nós vamos te dizer. 50 milhões de toneladas representa a metade de toda a produção de milho do Brasil, a terceira maior do planeta. Tá bom para você? A confirmação dessa produção pelo USDA de 331,6 milhões de toneladas revelaria ainda a menor safra em 7 anos. E mais, mostraria um tombo de quase 35 milhões de toneladas na produção frente a 2018, quebra extremamente próxima da registrada na histórica seca de 2012,
que levou o milho a ser vendido a preço de soja na Bolsa de Chicago. Consegue perceber o tamanho do estrago? Claro, há uma diferença brutal nessa safra frente a 7 anos atrás. Os Estados Unidos têm hoje estoques gigantescos de milho, mais que o dobro do que tinham quando a seca de 2012 devastou as lavouras do país. Mas a estrategista Tânia Tosi alerta que a produção ainda não estará garantida. E esse é um ponto fundamental para mostrar quão positiva pode ficar a tendência de preços se esses números forem confirmados. Tosi lembra também que estamos aí em pleno mês de agosto, com as lavouras americanas de milho ainda nos campos. E melhor, enfrentando um dos maiores atrasos no desenvolvimento em 1/4 de século. Os riscos de mais problemas daqui para frente são grandes, inclusive de uma geada precoce atingir as lavouras em fase ainda suscetível a danos, elevando as perdas de produção para níveis ainda maiores. Portanto, esteja preparado. Às 13 horas, pelo horário de Brasília, no momento em que o USDA divulgar esse relatório, as bolsas de Chicago e do Brasil vão reagir imediatamente e o mercado físico vai junto. E nós estaremos aqui prontos para te passar informações imediatamente, informações de maior peso, a fim de que você, tanto produtor quanto consumidor, tenha tempo hábil de agir sem se expor a maiores riscos. Fique antenado nos alertas de mercado da Rural Business, já que essa análise só será apresentada a você, nosso assinante, mais no final do dia. E que a sorte esteja do nosso lado. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora o indicador Milho Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.